Eu acredito que agora eu peguei bem o método, né? Porque eu sempre falei da Aham. mecânica de cálculo, a gente meio que decorar o passo a passo, né? E eu fiz Uhum. algumas questões com resolução algébrica, né? Em vez de ser direto número. E assim, elas são questões bem extensas, né? Para você calcular, porque você tem muita constante, muita variável para considerar ali, né? E a análise tem que ser bem detalhada. Uma questão dessa caindo na prova, assim, ela tomou bastante tempo, né? Eu fiquei bem preocupado, pensando assim, poxa, se cair uma questão que nem a questão, vamos supor, a questão 2 da agenda 4, poxa, Eu toma acho que tem bastante. quatro, acho que tem quatro constantes, né? É, é bem trabalhosa. E aí piora Uhum. se você colocar uma questão com carga triangular e, né, nossa, Uhum. fica bem mais Sim, extenso. sim. Mas eu tenho uma coisa boa para te falar, porque pelo tempo realmente não é Aham, hábil, né, para sim. executar uma questão dessa forma, né? Eu visualizei a prova de vocês, porque não sou eu que faço, né, a prova, é um outro professor. Uhum, E eu visualizei a prova, eu também estava preocupada quanto a isso, e o que eu posso dizer da prova? Ela vai cair de tudo um pouco, tanto na parte conceitual, uhum, né? Então, a minha dica até eu ia falar sobre isso no final, mas já que você comentou, procurem ler aquelas partes dos livros, das agendas, a leitura do capítulo tal, de página uhum, tal a tal. Dei uma lida, né? Que uhum, eu verifiquei que algumas questões conceituais vão cair, né? uhum, E essas questões de cálculo, se tiver algo nesse tipo, não vai ser toda a questão para calcular, entendi. entendeu? Porque não, realmente não tem, né, Bruno, tempo hábil, ia ser uma questão só e acabou, né? Não tinha como, né? Exatamente. Não tinha como. Então eu verifiquei, até eu ia comentar isso no final. Tem que estudar tudo, realmente, né? Uhum, Mas o desenvolver total, do início ao fim, ele vai ser compactado, né? Então, digamos, calcular até uma certa informação, ou uhum, você ter aquela informação até a metade e continuar o cálculo, uhum, né? Mas com certeza, fica tranquilo que realmente não tem tempo hábil, né, para fazer esse tipo de coisa. A parte do conceito, geralmente o aluno que faz essa disciplina de exatas, o aluno deixa um pouco de lado, né? uhum, Mas é importante ler, porque assim, se um dia você for fazer um laudo, alguma coisa do tipo vinculada a essa parte estrutural, né, essa parte de análise, você tem que ter argumentos, né? Você vai chegar a um resultado, mas e aí? Né? Que conclusão? Então, essa parte conceitual, eu nas minhas provas, que eu sou professora do presencial também, eu sempre também coloquei, uhum. sabe? Porque a preocupação é essa, tá? Você sabe que você calculou, mas o que significa? Entende? Sim. E o aluno fica, não sei, né, o número é esse, mas não sabe nem que calculou. Então, a minha sugestão que eu ia dar no final é vocês lerem aqueles parágrafos, né, mesmo, dos livros que são indicados. Se não me engano, no final da agenda tem também tipo, um resuminho, né, dos pontos chaves, aí vocês já ficam melhor orientados a partir disso aí, Uhum. Não, tá? não, bacana, boa dica. Vou aproveitar ela sim. Sim, sim. O que eu pensei em passar hoje, Bruno? Eu tenho meia hora só, Uhum, porque meu horário era na segunda, né? Aí acabou luz, acabou a internet, enfim, né? uhum, E hoje eu tô em aula agora, mas eu dei uma tarefa para os alunos para poder entrar agora, sabe? Então aham, eu já tinha preparado a apresentação para compartilhar aqui contigo, que é a revisão da agenda 6 até a agenda 10, basicamente até a 9, né? Que a 10, na uhum, verdade, é uma revisão, né? sim. Então, eu tenho mais material aqui, deixa eu só tirar um pouquinho. Eu tenho mais material hoje de flambagem, né, para estar comentando, porque só a agenda 6 que era a rapa do tacho, né, da deflexão. Mas as Sim, 7, 8, 9 é tudo flambagem, né? Deixa eu só sim. propor. Eu inclusive da a agenda 6 assim, eu achei bem bacana, né? Porque basicamente alguém já resolveu, né? Para criar aquela tabela, alguém já resolveu aqueles problemas ali, né? Aquelas vigas. Uhum. Isso.
Esse é o método da superposição. Uhum. Eu não lembro se eu cheguei a já corrigir o teu, não recordo agora, mas eu vi que alguns alunos se atrapalharam, não pegaram o lance que era uma coisa fácil, né? Sim, Que o sim. método da superposição já está pronto, quem comentou, né? Ele está Uhum. tabelado, justamente é só substituir as variáveis, né? E tiveram Sim. alguns alunos que fizeram todo o processo, né? É, Não, né? O método de superposição é o método da tabela mesmo. Você uhum. identificar a viga, identificar o carregamento, né? E com isso já substituir de acordo com as reflexões, né? Então ele é bem mais simples, né? Sim. O método da superposição eu achei bem bacana e ele é mais rápido de fazer, né? Porque você já tem tudo pronto ali, né? E Com o certeza. que eu ia comentar? Eu vi que tem dependendo da questão, você tem várias formas de fazer, você pode usar várias combinações de pedaços de viga, né? Da tabelado já, né? Inclusive teve uma questão que eu acho que foi a questão. Acho que foi a primeira questão de superposição da Agenda 6 que eu ainda acho que Essa aqui, não, é que tem aquelas cargas distribuídas e cargas pontuais. Acho que é a questão 2 ou 1, não me tá. recordo. Essa aí, eu acho que é dois, tá? Porque essa aqui eu acho que é um Ah, tá. que eu peguei. É que assim, essa semana foi a semana que eu, né, tirei assim para tentar fazer todas as agendas que estavam atrasadas, né, pelo que eu já tinha te explicado. E Aham. aí eu acho que eu enviei foi ontem ou anteontem, a agenda 6 acho que foi ontem, para ser bem sincero. E daí, Uhum. assim que eu vi o gabarito, né, da questão ali, eu vi que tava um pouquinho diferente a resolução, mas o meu resultado é exatamente o mesmo, né? Mas é que eu dividi aquela viga em três partes, e eu acho que na resolução tá dividido em três cargas pontuais, somando com Uhum. uma carga concentrada, né? Então, deu o mesmo Uhum. resultado. Ótimo. Assim, o que eu posso te dizer? Na verdade, tu tem várias formas de chegar até o ponto certo, né? Só cuidar o método que está se pedindo, né? Por Sim. exemplo, eu não me recordo agora na prova se vai ter. Bom, posso falar o nome da prova, né? Mas sempre cuida o método que está pedindo a questão, Uhum. né? Porque vocês vão ter que mostrar o memorial de cálculo, né? Sim, Então, sim. digamos que o método da superposição é o mais fácil, mas digamos que foi pedido a deflexão da equação da linha elástica por um outro método. Daí você Uhum. não pode já atribuir pelo método, né, da superposição. Então, só cuida o que for pedido, né? Mas você pode tirar a prova pelo método da superposição, né? Porque se você Sim, calculou corretinho, você chega aqui na tabela e verifica, né, a deflexão se vai dar mesmo, ou a inclinação, enfim, né? sim, Pode sim. tirar a prova. Uhum. Mas é bem fácil, tá? Mas eu só coloquei aqui, então, esse slide aqui até para os alunos que estão assistindo agora, né, gravado, não estão aqui com a gente, mas que vão assistir depois, e cometeram, então, esse equívoco, né, de não reparar o método e calcular no desde o início. Uhum. Então, cuidarem, né, essa questão, porque ele é realmente simples, né? Você vai identificar o tipo da viga, né, o tipo das reações, e o tipo dos carregamentos, e vai fazer então uma superposição, vai fazer uma adição, né, das fórmulas que compõem a nossa tabela. Então aqui a gente tem uma deflexão de acordo com o tipo de carregamento e viga, aqui a gente tem um outro tipo de deflexão por causa do outro carregamento e viga, e é só fazer a adição, né, que é uma superposição, então vai ser a adição de tudo que está acontecendo no local aí, né? E daí, com isso, foi achado as reações. Né? Então, dá para ver que ele é muito simples, né, Bruno? A gente comentou, Sim. ele, na verdade, é o mais simples de todos, né? E bem certinho. Aqui, eu fiquei um pouco preocupada com os diagramas, né? Porque eu sei que diagrama é uma coisa que vem de outras, né, disciplinas. Uhum. Então, não sei se foi o teu caso, mas eu corrigi alguns diagramas que estavam bem fora, né? Essa questão da concavidade, né? De sinal. Então, se vocês puderem, claro, né? Dar uma olhadinha em resistência 1, nos diagramas, eu acho que Uhum. vale a pena, porque faz parte da questão, né? Então, Sim. cuidar, né? Onde tem gasto, o engaste tem momento, onde não tem engaste, o momento é zero. Então, esse tipo de coisinha, né, que é uma lembrança de outra matéria, mas que, né, faz diferença aqui também, né? Então, Sim. tem que ter cuidado, tá?
Então, agora eu ia comentar sobre flambagem, que é a nossa matéria principal, né? Nós temos pouco tempo, estou gravando aqui. Então, flambagem, gente, em todas as construções, a gente tem que ter essa preocupação de deslocabilidade das peças, né? E com isso a gente lembra três coisas: a questão da resistência, a questão da rigidez e a questão da estabilidade estrutural, né? Só que esses fatores, eles dependem do quê? Do tipo do material, né? Que a estrutura ela está composta, ela depende do tipo do carregamento, e aí ele está sendo solicitado, que no nosso caso ali a gente vai falar sobre o peso crítico, né? E depende também do tipo, né? Se é um apoio duplo, se é um apoio simples, se é um engaste, enfim. Então, esse conceito da flambagem é muito interessante, que a gente vê muito, né? Nas obras acima ali. Aqui nesse videozinho, depois eu vou deixar, né? A apresentaçãozinha lá no material, mas como a gente não tem muito tempo, eu vou passar rápido aqui, né? Só silêncio. Isso aqui eu sempre mostro para os alunos, né? É um ensaio. Na verdade, isso aqui é uma madeira, mas eu gostaria muito de saber que tipo de madeira que é, porque é um ensaio de compressão, né? Para a execução da visualização da flambagem. E eu acho um absurdo, saber que a flecha disso aqui é absurda. Olha só. Eu até gostaria de saber que material que é essa madeira, que eu olhei, é uma Universidade Federal do Paraná que foi feito esse ensaio, só que não tinha o tipo de madeira ali, né? Mas o que acontece? Basicamente é isso que a gente estuda, né? É essa deformação. Deixa eu pegar uma aqui. Esse tipo de deformação. Agora, antes a gente tinha uma flecha da vida, né? Que era a nossa equação da flecha. Agora a gente tem um outro tipo de flecha, né? Só que vertical, que é do nosso pilar, da nossa flambagem. Né? E tem materiais, claro que uma situação dessa não existe, isso é a condição do laboratório, né? Mas tem materiais, estruturas metálicas que permitem uma certa deformação, sem romper, sem danificar a estrutura, né? Ela tem uma flecha admitida, né, para isso. Mas o concreto já não, né? Porque o concreto é um material frágil. Não sei se vocês se recordam, mas eu acho que ali eu vou falar alguma coisa assim, rapidamente. O concreto é um material frágil, ele não permite nenhum tipo de distorção nesse corte, né? Sendo que a estrutura metálica é um material dúctil, né? Então, claro que ele permite uma certa deformação. Então, é isso que a flambagem nos mostra, né? Em que situação que vai ocorrer essa flambagem? Em que situação vai ocorrer essa deflexão? Então, aqui é muito importante saber que nós temos dois tipos de carregamento, né? O carregamento que é normal, né? O normal que eu digo é o que não vai alterar a estrutura como um todo, vai continuar em equilíbrio, que é o nosso peso normal, a nossa carga. E a gente tem a carga crítica, né? Que seria o nosso peso crítico. Então, esse peso crítico é aquele que consta na nossa estrutura, que é a partir dele que o negócio pode sofrer a flambagem, que a estrutura pode danificar, que a estrutura pode ter essa deflexão. Quando o nosso peso crítico está no limite, beleza. Né? Quando passa, chega um outro carregamento, né, uma outra situação, passou do peso crítico, aí que complicou, né? Aí que deu problema. Então, aqui chegou um outro carregamento, né, que a estrutura não estava em condições de receber, não foi projetada para esse tipo de situação, chegou maior que o peso crítico, já deu essa oscilação e já deu essa deformação na nossa estrutura. Então, isso não é condição que a gente possa aceitar, né? Então, quando a gente fala de peso, a gente lembra de tensão, né? Não tem como não pensar sobre isso. E a nossa tensão, a mais importante, né? É essa nossa tensão admissível, certo? Então, só fazendo rapidinho aqui um gráfico, eu sempre gosto de falar sobre esse gráfico. Eu me perdi com o mouse, né? Esse gráfico, eu sempre gosto de falar dele, esse aqui é da resistência 1, né? O que acontece com aqui a nossa tensão,
E aqui é a nossa deformação. Esse gráfico a gente pode tirar, na verdade, para a vida da gente. Né? O que a gente pode tirar desse gráfico? Digamos que a estrutura ela está recebendo uma tensão. Está crescendo, crescendo e automaticamente está deformando. Né? Só que ela vai chegar num ponto que vai ser a nossa tensão máxima, né? Que ela não vai aguentar e vai vir a romper. Só que a gente não quer que chegue até esse ponto. Né? A gente tem dinheiro, a gente não gosta de trabalhar no limite. Né? Quem trabalha no limite é louco. Então, aqui, a gente sempre trabalha com uma tensão inferior, né? Uma tensão admissível. Então, agora, depois a gente vai fazer um exercício bem rapidinho, que vai ser visto como que essa tensão admissível é tirada. Né? Na verdade, ela é praticamente 50% da tensão de ruptura ali. Então, a gente nunca trabalha com o máximo, né? Por quê? Porque pode ter problema na execução, né? Da montagem, execução, problema da execução do material, pode ter uma dilatação térmica, enfim, pode ter várias ações externas que atrapalham o desenvolvimento de tal estrutura. Né? Então, a gente nunca trabalha no limite. Então, a nossa tensão admissível é aquela que a gente precisa trabalhar. Se passou dessa tensão admissível, se esse cara for maior, aí a gente vai ter que arrumar o negócio, ou redimensionar né, a nossa seção transversal, ou mudar o material, né? Porque se ultrapassar, é porque houve a flambagem. Isso nas melhores hipóteses, né? Ocorrer a flambagem. Tem hipóteses piores que isso aqui vem a desabar, ruir, né? Enfim, a vir abaixo. Na melhor das hipóteses, esse negócio aqui pode flambar, né? Pode sofrer uma alteração da estabilidade, tá? Então, aqui, peso crítico ou carga crítica, eu já comentei sobre isso, né? E nós temos duas formas, né, na verdade, de calcular essa carga crítica, né? Se você tem já a tensão crítica prontinha, né, você já até pode tirar o peso crítico ali, mas provavelmente não vai ter. Então, a gente precisa encontrar esse valor da carga crítica. O que eu comentei? Depende muito do material, módulo de elasticidade. Esse cara aqui, ele é como se fosse assim, um CPF da pessoa. Né? Ele que vai dizer todas as propriedades mecânicas, tudo que condiz com o material. Né? A forma que ele se comporta recebendo algum carregamento. E aqui, que é o caso, que eu vi que teve muito erro na agenda 7, não sei se foi o teu, que eu não me recordo agora, acho que eu não corrigi ainda, né? Mas aqui que o pessoal está pecando. Aqui é um momento de inércia mínimo. E eu ainda corri na agenda para ver se tinha essa informação clara. E está na unidade da aprendizagem tem. Você tem que, pelo que eu entendi, você tem como você calcular isso, né? Você calcula para eixo X e para eixo Y, né? O que der menor vai ser o mais, vai ser o mínimo, né? Isso, exatamente. E eu vi que, pelo alguns exercícios que eu corrigi, o pessoal estava pecando aqui. E eu já vou te mostrar por que a gente utiliza o mínimo, tá? Então, aqui a gente vai utilizar o mínimo. A gente vai ter no eixo X, vai ter no eixo Y, vai. Porque o negócio flamba, não sei se está me chegando na câmera agora, mas tá. Deixa eu pensar aqui. O que é mais fácil flambar, né? Digamos que você tem um pilar, então a seção transversal dessa forma, ele é mais fácil flambar assim ou mais fácil flambar desse outro sentido? Então, digamos que aqui é o eixo... Digamos que aqui é meu eixo Y, ele está flambando, e aqui é o meu eixo X. Aqui ele quase nem mexe. Por quê? Porque aqui eu tenho mais seção, então é mais difícil de flambar desse lado. Sim. Aqui ele é mais fino, né? A minha seção é menor, então ele é mais fácil de flambar. Então essa aqui é a minha pior condição, né? Só ainda puxando um parênteses desse assunto sobre momento de inércia, no caso de uma viga aí, a parte, no caso, olhando o perfil, né, de frente, assim, você tem, imaginando o I, você tem, é mais fácil ele flambar no sentido, como é que eu vou dizer? Se você dizer, acho que é mais fácil.
Isso. O mouse é péssimo. É mais fácil ela flambar no sentido horizontal aí, né? Para direita ou para Uhum. esquerda, do que vertical, né? Para cima ou para baixo, né? Isso. Porque, ó, aqui a gente vai pegar muito pouca seção, né? A gente vai pegar só Sim, esse pedacinho, né? E se eu flambasse aqui no sentido Y, eu pego a peça toda, exato. né? É. Então, o que a gente trabalha, né? Então, o que a gente trabalha, a gente sempre trabalha com a pior situação, né? O engenheiro é bem negacionista. A gente sempre trabalha com a pior situação. Qual que é a pior situação? É a flambagem nesse sentido aqui, no Y. Então, eu vou utilizar o meu menor valor para calcular o peso crítico. E aqui as pessoas, os alunos, a maioria trocou, pegou o maior, enfim. Né? Uhum. Então, cuida aqui. Se tiver alguma questão de análise, né, cuida nesse sentido da interpretação, porque se você pega um valor alto aqui, obviamente é diretamente proporcional ao peso crítico. Aí o peso crítico vai subir. Então ele está Uhum. dizendo que o teu limite é a mais, ele não é a mais, ele é a menos, Sim. entende? Então, digamos que tu está dizendo que o teu peso crítico é 10, mas na verdade ele é 5. Então, de 5 a 10 ele já flambou, entende? Então, Uhum. é o I mínimo 100, tá? Aqui o nosso LE é o comprimento livre da flambagem, que vai depender pelo tipo de engastamento ou tipo de apoio, que a gente já vai ver ali, tá? E não esquecerem também de multiplicar, de elevar ao quadrado aqui. Então, esse é o peso crítico. Esse aqui era o que eu mais queria conversar, né? Depois espero que os outros alunos vejam, né, a imagem que a gente está falando, que aqui realmente eu vi que tinha muito erro mesmo, né? Fiquei surpresa, tá? E aqui, né, eu coloquei que a tensão crítica ela precisa ser menor que a tensão do escoamento. Essa nossa tensão do escoamento, ela seria basicamente essa nossa tensão admissível aqui, né? A nossa tensão admitida, a tensão. O que é a tensão do escoamento? É aquela tensão limite, né, antes de romper, antes de acontecer uma ruptura maior, no caso. Então, quando a gente calcula isso aqui, ela precisa ser realmente menor que a tensão do escoamento, tá? Aqui, então, que foi meu super pilar, né? Uhum. Então, que vai mostrar qual que é a melhor condição, né? Qual que é a melhor e qual que é a pior. Então, a condição mais difícil de flambar, né? É a AA. Né? Quem que é a maior dimensão aqui é o meu H. E a gente não quer, eu não quero elevar o meu maior número ao cubo, eu quero elevar o meu menor número ao cubo, né? Para ficar um número menorzinho, então o mínimo, né? Então a minha pior situação, né? Vai ser essa aqui, meu bebê, que é a minha menor dimensão. É só pensarem assim, né? Ah, vem uma condição de vento, né? Olha os prédios de balneário lá, hiperesbeltos, né? Qual que é a condição pior, né? Bater um vento aqui ou bater um vento aqui? Né? Com certeza é aqui. Então, a gente precisa fazer o cálculo sobre o inimigo, tá? Aqui eu coloquei um exemplo para lembrar, porque se não me engano tinha uma agenda, não lembro se era, acho que não era 7, acho que era 8, que tinha um exemplo, um exercício, Ah, enfim, eu 8. acho que já tinha, eu acho que é, né? Uhum. Não era esse, mas eu acho que tinha um que já vinha pronto, né? O I. E daí as pessoas, né? Tem dois Is ali, é só escolher o I menor. Então aqui tem 15,3 e o 45,6. Né? Obviamente vai ser esse I menor aqui, tá? Uhum. Tem as pegadinhas também. Eu também já fiz pegadinha. Tá falhando um pouquinho a conexão. Travou tudo agora. Triste. Oi? Agora voltou. Cair. Eu tava gritando aqui com a internet, eu não acredito que ia cair de novo a aula. Não, olha, para acabar. Não, eu pensei, não, é pessoal com a aula. É, Chegou a eu compartilhar. parei de
de ouvir direito a partir da pegadinha que você falou ali. Ah, tá. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Não, ele deu um barulho que caiu, eu pensei, não acredito. De novo. Não, a pegadinha que eu falei, eu já estava finalizando aqui, então, é só cuidar os valores dos is, né? Que eu já fiz essa pegadinha de mexer no expoente, né? E o aluno vai confundir o aluno mesmo. Mas é só para ter um pouquinho mais de atenção, tá? E aqui no comprimento efetivo, que é o nosso LE, que ele faz parte do cálculo do peso crítico, vocês só precisam cuidar, né? A forma com que essa estrutura está fixada. Então, isso aqui é tabelado, né? Então, vocês também vão estar com a tabelinha lá. E vocês precisam identificar se ele está só engastado, né? Com uma extremidade livre. Então, vocês vão arbitrar essa formulazinha do comprimento efetivo. Agora, se ele está articulado nas duas pontas, né? O comprimento efetivo vai ser igual ao comprimento. Se ele está engastada numa extremidade e articulada na outra, então precisa também fazer essa multiplicaçãozinha de 0,7, né? E aqui até uma vez me perguntaram, mas por que é 0,7, né? Por que está engastado, né? Qual que é a pegada no negócio? É que quando ele está engastado, eu não sei se você lembra ali da equação da linha elástica, quando está engastado, e a inclinação ela demora um pouco para acontecer, né? Ela fica constante, né? E depois que vai. A mesma coisa aqui, ó, ela demora um pouquinho para ter uma deformação e depois começa a deformar. Então, por isso que quando ele é engastado numa extremidade, né, e rotulado na outra, esse demorar um pouquinho, eles desconsideram 30% o comprimento da altura. Então, por isso que ele fica 0,7, entende? Então, aqui nada mais é que uma consideração de quanto que ele está deformando, né? Aqui, nessa primeira situação, voltando, ele deforma todo, porque ele está livre, né? Só que ele faz o quê? Ele faz uma... como é que eu posso dizer? Uma continuação, né? Como se fosse um raio, como se ele estivesse interferindo, né? Meio semicírculo, enfim. Então, por isso que aqui ele considera, por ter uma extremidade livre, poder ter mais balanço, né? Ele considera 2 vezes o L. Aqui, como ele rotula nas duas pontas, ele consegue se deslocar por total. Por isso que o comprimento efetivo é total comprimento, né? Aqui eu já comentei. E aqui, como ele é bem engastado, mesma situação. Aqui ele demora um pouquinho para deformar e começa a deformar. Aqui é a mesma coisa. Então, ele considera uma deformação de 50%. Então, o comprimento efetivo seria 50% da altura do pilar. Tá? Só para explicar por que tem essa formulação. Tá? Aqui, na verdade, até eu ia tirar, não tirei, mas só para a transformação, né? Quando você tem acho que eu não coloquei outro slide, exercício. Mas quando você tem a tensão crítica junto para você fazer a transformação do peso crítico com a tensão crítica, quando você precisa, né, abrir a fórmula, né? Aí você consegue ter uma visão melhor dos parâmetros, né, que você tem que calcular ali, tá? E aqui eu fiz um exercíciozinho, até não é igual da agenda, na verdade. Esse aqui na verdade, é um que eu lanço na aula, né? Só para a gente conseguir visualizar melhor como que é essa questão da estabilidade, né? Então, verificar a estabilidade pilar, o que é, né? Ver se ele flamba ou não. Né? Então, aqui eu tenho módulo de elasticidade do aço, né? 21.000 kN por centímetro quadrado, né? Ou pode ser 21 MPa, né? Aqui a seção dele é 10 por 15, então ele é um pilar retangular, sendo que a altura é 4 metros e eu tenho uma força de compressão máxima de 600 kN, desconsiderar o peso próprio, tá? Então, eu não lembro ali se fica evidenciada essa força de compressão máxima na agenda de vocês, mas eu coloquei para vocês verificarem a principal função, né, dessa estabilidade, talvez clarear um pouco até a questão dos conceitos, né? Então, como ele é um pilar biarticulado, na verdade eu não coloquei a fotinha ali, mas a fotinha dele era um pilar biarticulado,
Então, a gente sabe que o comprimento dele, né, como ele é biarticulado, ele consegue deformar por inteiro, né? Então, o comprimento efetivo vai ser igual ao comprimento de 4 metros ali. Então, o I mínimo, já sabe também, a seção 10 por 15 utiliza, né, a menor seção, né, 10 ao cubo vezes 15, dividido por 12, porque é uma seção retangular, então sempre cuidar, né, qual seção que está indo, então tem esse resultado. E daí, quais são os passos, né, para fazer a verificação dessa estabilidade do pilar? Então, a primeira coisa, você precisa descobrir qual que é a carga crítica, né, a carga máxima dos máximos ali. Então, tem a formulazinha, né, só substituir o valor do E, que já está aqui, o valor do I, por isso que é importante, né, o cálculo correto, que ele vai do início ao fim. Né? E aqui a gente divide pelo comprimento efetivo do pilar, cuidar as unidades, né? A gente estava em metro, o módulo em centímetro. Eu, particularmente, eu sempre sigo o módulo, porque é mais fácil de transformar as outras unidades, né? Mas pode cada um fazer o seu critério, se quiser deixar em metro, tudo bem, tá? Então, aqui, nesse caso, o peso crítico deu esse valor, 1.619. Tá, e aí? Bom, se tu calculou o peso crítico, tu tem que calcular a tensão crítica, certo? Então, uma coisa leva a outra. Então, você tem o peso crítico, né? A área você já tem, da seção transversal retangular, né? Se eu comecei aqui a trabalhar com centímetro, segue centímetro até o final, das unidades. Então, aqui eu tenho uma tensão crítica de 10,79. E aí, né? O que fazem agora, né? Então, quer dizer, só para... Aqui eu tenho a minha tensão, aqui, obviamente, eu tenho minha deformação. O que acontece? Deixa eu pegar um documento aqui. O que isso quer dizer, né? A questão de análise de vocês é mais teórica, né? Quer dizer que esse cara aqui chegou até aqui, né? A tensão crítica está aqui. 10,79, com essa deformação. Aí é aquela pergunta que eu falei no início. Vai querer chegar à tensão crítica para calcular a estabilidade do pilar? Não, né? Então, você vai calcular uma tensão admissível para essa situação, uma tensão a máxima admitida, a tensão que eu posso admitir e eu não posso passar disso. Então, ela é 50% da tensão crítica, né? 0,5 vezes, né, a tensão crítica. Então, o que eu vou trabalhar para o cálculo da estabilidade do pilar é até aqui. É a barbada, né? É aqui. Aí, como é que eu faço a finalização? Como ele me deu a força de compressão máxima, o que é essa força de compressão máxima? Aqui eu tenho... Só, desculpa o mouse, aqui que eu... Estou sem a mesa de sincronizador. Digamos que aqui é um pilar reto, né? E eu tenho aqui uma força... Esquece, não é um peso crítico. Eu tenho uma outra força aleatória. O peso crítico é aquele peso que faz ter uma instabilidade no pilar. Força de compressão é uma outra força, uma carga pontual, digamos, né? Porque compressão, porque ela está comprimindo o meu pilar, né? Então, o meu pilar está aqui, eu tenho uma força, né? Comprimindo o meu pilar. Então, se eu tenho uma força de compressão máxima, eu vou ter uma tensão de compressão máxima, porque o codinome da força é sempre o mesmo codinome da tensão. Né? Se a tensão cisariante é força cisariante, se a tensão normal é força normal. Né? Então, aqui na minha tensão de compressão máxima, eu não tenho, né? Mas eu tenho a minha força, meu NC máximo, que é a força de compressão máxima, né? E eu tenho isso aqui. Então, eu só dividi a força que ele me deu pela área da seção transversal. E agora? Agora é o último passo, né? Agora eu preciso saber se essa minha tensão de compressão máxima, ela está a mais ou a menos, né, na questão da estabilidade do pilar. Então, agora verificando o que a minha norma fala. A minha norma comenta em utilizar um fator de segurança de 1,4 na estabilidade de pilares, a estabilidade estrutural. Então, a nossa tensão crítica, né, ela tem que ser, obviamente, maior, né, do que 1,4 da tensão de compressão máxima. A minha tensão de compressão, ela não pode ser maior, né?
Porque a nossa tensão está aqui, ó. Essa aqui é a nossa tensão crítica. Nada pode ser maior que ela. Nada. Ela é a maioral de todas. Né? Então, aqui é só a gente substituir. Então, a gente já tem a tensão admissível crítica, né? A gente já tem a tensão de compressão máximo, e aqui a gente tem 1.4 referente à norma ali, tá? Então, aqui deu 5,39, maior do que 5,60? Não. Então, aqui não está estável. Aí era aqui que eu queria chegar, né? Então, pelo o que a gente tem de informação, deixa eu colocar rapidinho, agora eu vi que o tempo já foi, para olhar. O que a gente tem de informação aqui? Por esse módulo, por essa seção, por esse comprimento, ele não vai suportar essa força, né? Então, eu com o meu cliente ali, eu não posso pedir para ele mudar a força, porque o projeto dele é esse, né? Eu preciso mudar o quê? O material, né? Ou mudar a seção. Nesse caso aqui, foi mudado a seção. Então, o que aconteceu aqui? Como é que eu posso resolver isso facilmente, né? Eu venho de novo, coloco a condição da norma, né? Que é a tensão crítica, desculpa, aqui é admissível, que a minha condição crítica admissível é maior do que 1.4, né? E aqui, na verdade, vai ser quem? Quem que vai continuar? A minha força vai continuar, que é a força do meu cliente. Essa condição da norma vai continuar. Essa tensão crítica admissível é a tensão crítica que eu recebi, né, de acordo com o cálculo, eu vou alterar, vai ser a minha área. Né? Isso é o mais fácil, né, de fazer no momento. Posso alterar o material? Claro que pode, mas daí tem que voltar para o passo 1, que é o peso crítico, né, calculando em relação ao módulo de elasticidade. Pode mudar pelo passo 1, mas aqui eu escolhi o passo mais rapidinho, né? Então, aqui a gente vai ver que a área vai ser maior, né? Antes a área era 150, né? 10 vezes 15, agora é 155,55. Então, né, só fazer uma jogada ali, 12, sei lá, 12 vezes 15, sei lá, vai ter que dar uma jogadinha ali para chegar no 155, para daí ficar ok, bem estável. Estável, na verdade. Tá bom, Bruno? Não sei se deu para a gente tem que falar meio ligeirinho, né? Não, deu pra entender. Eu só fiquei com um pouco de dúvida, na real, nessa parte do não instável ali, porque a tensão crítica, ela não ficou maior que a tensão, que 1.4 vezes a tensão máxima, né? Não, é a tensão admissível, né? Por isso que ela não está estável. Não está estável, desculpa. Porque isso aqui, na verdade, seria isso aqui, né? O 5,60 que ficou maior, e não pode, é a tensão admissível crítica e ela precisa ficar maior. E Ah, daí tá. ela não Entendi. ficou. Ela não ficou. Por isso que deu não estável. Na verdade, é não estável, né? Isso. Agora eu vou me parar. Não estável. Aí, como não ficou, não, ela tá numa condição não estável, eu tenho que, a forma mais rápida é alterar a área da seção. Então, eu pegaria uma viga um pouco maior, né, com perdão, Pilar. um pilar um pouco maior, com a seção um pouco maior para poder tentar amenizar esse efeito, né? E aí deu certo pelo que você mostrou ali. Isso. Por quê? Porque aumentou a área, né? A área da seção transversal. Aumentou essa condição, né? Agora, poderia ser de seguinte forma, assim, meu cliente diz assim, não quero aumentar a área do meu pilar porque vai aumentar a área da seção transversal, o meu projeto está muito compacto, o layout não permite, e aí ele não quer. Aí o que ia ter que fazer? E voltar lá no passo 1 e alterar o material por causa do módulo de elasticidade que você utilizou para o peso crítico. Tá? Ó, aí você ia ter que alterar isso aqui. E toda essa análise, ela é válida para um material que seja dúctil, né? Dúctil, né? No caso, se fosse a gente falando de uma coluna, de um pilar de concreto, ele não ocorre flambagem, ele ocorre ruptura, né? Ele vai ocorrer ruptura. Ele já vai fissurar, vai Uhum. trincar e não vai conseguir ter a flecha necessária, né? Então
geralmente você vai encontrar elasticidade do aço, elasticidade de outro material frágil, né, que a gente chama de Entendi. ducto, na verdade. Uhum. Tá bom, Bacana. Bruno? Não sei se eu ajudei, né, um pouquinho, mas Não, ajuda tentei. sim. Ajudou sim. Eu tô vendo justamente isso agora aqui, porque eu tô terminando, né, o cálculo da Agenda 8, mas ficou bem claro agora, assim, né? Não, eu tava com algumas dúvidas, mas agora eu entendi. Bem importante. Eu sei que tem outros exemplos na agenda ali, não dá para Aham. colocar todos, né? Mas qualquer dúvida, vai me perguntando, que eu sempre respondo segunda, quarta e sexta. Meus Uhum. horários do EAD é sempre segunda, quarta e sexta tarde. Então é a hora que eu abro, me conecto, respondo dúvidas, né? Aí, então amanhã é meu dia, então qualquer coisa eu pergunto que eu já respondo. Pode deixar, então. Tá bom? Tá bom. Então, boa prova aí para vocês. Já marcou a prova lá no polo? Já marquei, dia Então 3. tá bom. Logo aí. É, pois é. Então, tá bom. Então, boa sorte. Qualquer coisa, Obrigado. estamos aí. Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.